social, os nossos recadinhos, né? A gente lembra que a gente tem palestras e passos todos os dias, tá? O nosso programa, né? Nosso cronograma fica sempre lá no nosso mural e também no nosso site. A gente só lembra que quem for passar no atendimento fraterno, chegar sempre meia hora antes, tá? E com relação ao passe à distância, também é importante lembrar que tem que passar pelo plantão para depois pegar o cartãozinho para poder estar realizando os passes à distância. Com relação à nossa área social, com o atendimento já estamos aí em 85 famílias, né? Vai sempre subindo um pouquinho mais, né? Graças a Deus. E aí a gente já vem agradecendo sempre que está sempre colaborando, né, com a doação dos alimentos. E agora a gente está precisando bastante de óleo, bolachas, tanto doce como salgada, sal, açúcar, farinha de trigo ou de mandioca, fubá, molho de tomate, aquele de sachê, né? E, na verdade, assim, qualquer item que se compõe uma cesta básica é sempre muito bem-vindo, né? Porque é sempre um quilinho a menos que a gente precisa se preocupar para estar formando a cesta. Então, desde já muito obrigada pela colaboração e possamos continuar sempre nesse trabalho, né? Bom, os recadinhos principais são esses. Então, já tranquilos. Vamos fechar nossos olhos. Prestemos atenção na nossa respiração. O ar que vai entrando e saindo tranquilamente. E agora prestemos atenção no nosso batimento cardíaco, que vai acontecendo harmoniosamente, nos dando uma plena sensação de bem-estar. Isso é vida. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos. Guie e conduza nossos passos, iluminando nossos caminhos e serenando nossas mentes, nossos corações, para que equilibrados e fortalecidos possamos seguir fazendo o nosso melhor e na certeza de que tudo acontece no teu tempo e que tudo dá certo. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Caetano vai conversar conosco sobre em relação ao próximo, né? Vamos lá. Por favor, seja bem-vindo. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Caridade. Muita alegria nesse domingão, né? Já ensolarado, né? O sol já está chegando, espantando um pouco esse frio, né? O inverno aí fazendo o seu papel, né? Esfriando todo mundo, não é verdade? O inverno saiu para isso. Gente, que legal, nossa casa está terminando finalmente essa reforminha que nós iniciamos, né? Pintando tudo de novo, né? O arquiteto, tá aqui o arquiteto Djalma, entende bem disso de obra, né? O Djalma sabe que para deixar bonito tem que depois bagunçar tudo, né? Aí é pó para todo lado, cheiro de tinta, né? Hoje já está bem calmo o cheiro de tinta, né? Mas já está bem legal. Okay. Tira esses miasmas, também, porque a gente pensa que não, mas vai acumulando, né? Nós vamos trazendo e eles vão ficando aí, incrustados. Legal, bacana, porque nós já estamos concluindo, a semana que vem vai estar tudo limpinho já, se assim Deus o permitir, não é isso? E como disse a nossa irmã, essa é a nossa casa que nos recebe com amor e carinho, onde os nossos irmãos espirituais estão aqui, sempre presentes, preparando o ambiente para nós, que sabem que nós estaremos aqui em dias determinados, buscando energias novas, né? Buscando a renovação espiritual. É isso que nos anima, né? E nos fortalece, porque nós temos um cantinho para pelo menos uma vez na semana nós meditarmos na nossa condição de espíritos imortais, que é isso que nós somos, não é verdade? E hoje o tema é muito legal, porque é em relação ao próximo. E antes de entrar no texto, que é do Redação no Momento Espírita, eu estava vendo aqui esse jornalzinho, o Correio Fraterno, que é um jornal muito bom, eu aconselho que vocês levem para casa e dê uma olhadinha nas matérias, que são, principalmente quem está estudando, está no curso aí do primeiro ano, tem resumos interessantíssimos aqui para vocês, tá? Eu estava vendo aqui esse livro, ó, Amor e Traição, que é do Humberto Fabri, também, que é um irmão nosso muito querido no meio espírita, né? Faz muitas palestras muito interessantes, tá aí na internet também. E olha que interessante, olha, para a gente voltar para o nosso tema de hoje, que é um livro. E eu aconselho a vocês que estão querendo se renovar, estão querendo buscar novas coisas, novo alimento, que de vez em quando dê uma lidinha nesses livros, nem que sejam os romances, para vocês entenderem a mecânica, a dinâmica, né? Da vida espiritual, da nossa vida integral, não só espiritual, da vida integral, porque, na verdade, uma hora nós estamos no mundo espiritual, outra hora estamos na carne, na matéria, e isso faz parte, né? São as duas faces de uma mesma vida, é uma única vida.
Então é interessante que com esses romances, né, essas histórias, que é muito humanas, nós vamos entendendo essa mecânica e essa dinâmica da justiça divina. Olha só o que fala aqui, ó. Amor e traição vai encantar o leitor com suas informações sobre o mundo espiritual, né? Os amigos Caio e Júnior têm personalidades bem diferentes e irão envolver com a jovem Luciana, a mimada filha de político da cidade. Olha, bem atual, né? A história retrata os sentimentos ainda imaturos, inconsistentes e egoístas que fazem parte de nossa natureza imperfeita. Olha, nos ensinando que nós ainda somos imperfeitos, né? Mas a vida nos chama a renovação, que eu chamo de reprogramação, ok? Uma linha tênue separa o amor do ódio no coração de espíritos que estão ainda em estágio de aprendizado, né? Tá vendo? Para entender os nossos irmãos, né? Isso é importante para a nossa vida de relação, entender que o outro irmão também está no mesmo aprendizado que nós estamos, ok? E que aquela questão do bem e o mal caminham muito próximos ainda no nosso meio, né? Então é bom não abusar, né, da paciência dos nossos irmãos, né? Ok? Qualquer descuido impetrado pela insistência, geralmente em pontos de vista equivocados, poderá abrir portas para a sintonia negativa, aniquiladora do bem, e somente o verdadeiro amor poderá modificá-lo. São temas interessantes, né, para o nosso aprendizado. Então vamos lá. Em relação ao próximo, vocês aprenderam com Jesus, não sei se vocês ainda se lembram, né? Há muito tempo, há 2000 anos só, né? É 20 séculos só, gente, não é muito tempo, vai. Né? Partindo da perspectiva que nós somos eternos, já, mas 20 séculos, que são 20 séculos? Nada, né? Muito bem, há 2000 anos, Jesus, quando esteve conosco, caminhando na Palestina, dizia, quando ele foi interpelado, quais eram os 2 maiores mandamentos, não foi isso? Aí quis saber, então, amar a Deus sobre todas as coisas, né? O Pai, e ao próximo como a ti mesmo. O pessoal olhou falando, legal, bacana, né? Resposta fantástica. E só hoje nós estamos entendendo, estamos começando a entender o que é esse negócio de amar ao próximo como a ti mesmo, né? Aí nossos irmãos espirituais, com Kardec, viu, olha, aquilo lá, gente, é o seguinte, não faça o outro que não queiram que façam para você mesmo. O que você não quer para você, não deseje para o seu irmão, não é isso? Isso que é amar ao próximo. Bom, evoluímos, estamos em 2021, caminhando para o 3º milênio, finalizando um ciclo nessa humanidade da qual participamos, né? Nós estamos nessa humanidade há muito tempo, estamos aqui, né? Isso é uma escola, né? Estamos terminando o nosso ciclo junto com o planeta. Estamos caminhando para um mundo de regeneração, que será um mundo mais equilibrado. Não é o paraíso ainda, mas é um mundo mais equilibrado, né? Onde os espíritos que se dedicam ao bem estarão em maior número. É o que não acontece hoje, ainda estamos com o mal suplantando sempre o bem. É por isso que a gente vê essa aparente desordem na nossa sociedade, no nosso meio, nas nossas relações, não é isso? E é por isso que quando fala em amar ao próximo, a gente já fica meio assim, né? Puxa, mas amar todo mundo assim, incondicionalmente, né? Sem restrição nenhuma? Ah, mas tem uns irmãozinhos nossos aí que não sei não, né? A gente fica sempre com essas perguntinhas, não é verdade? Então nós vamos começar com esse texto aqui, vai dar uma ajuda para a gente avançar nessa questão do amor em relação ao próximo, entender um pouco mais, avançar um pouquinho mais, tá, gente? Porque essa matéria realmente é o refino da nossa evolução. Quando nós realmente atingimos o patamar de amar, de nos amarmos de forma incondicional, nós estaremos já na qualidade de espíritos puros, não é verdade? Né? Chegaremos também próximo dos espíritos puros. Por enquanto, nós somos ainda, como diz aqui o texto do romance, ainda somos muito suscetíveis, né, de sermos, de cair em desequilíbrios, não é isso? De amor e ódio andar muito próximos, né? Por quê? Porque ainda nós não somos capazes desse amor incondicional pregado por Jesus, mas nós estamos trabalhando nisso, né? Isso que é fantástico. É isso que a doutrina espírita nos traz e nos dá alegria, porque nós sabemos que tudo evolui. E nós estamos nesse caminho de evolução. Inclusive o nosso planeta, né? A gente achou que o planeta era uma coisa assim, incompreensível, mas também é uma coisa viva. E está evoluindo conosco. E nós estamos contribuindo para a evolução desse planeta, né? Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós refletirmos, em pensamento e em ações, reflete na vida do nosso planeta. Tudo está integrado, é isso que nos ensinam os nossos irmãos, né? Então, vamos hoje, nesta manhã, avançar um pouquinho mais nessa questão aqui com esse texto dos meninos lá da Relação do Movimento Espírita, que sempre nos ajuda, né?
nessas reuniões é sempre botando um tijolinho de cada vez na nossa caminhada, ok? E tem que ser assim. Porque o Djalma está aqui, ele é arquiteto, ele sabe muito bem que se começar uma parede, querer construir uma parede sem os fundamentos, né, Djalma? Sem tomar os cuidados com amarrar os ferrinhos, montar, né, tudo. O que acontece? Quando ela está pronta, vem o vento e derruba, né? É muito frágil. Então, nós temos que voltar toda a nossa atenção para essa questão da convivência. Vocês sabem, não é novidade para ninguém, você já tem dificuldade para conviver na própria família, não é verdade? No próprio núcleo que vocês já nascem, acho que desde bebê vocês já encontram dificuldades, não é isso? Então, imagine agora, né? Quando reúne toda a família, no Natal principalmente, nas Páscoas, né? A gente está sempre com problemas de relacionamento. O que é que não tem aí? Todo mundo tem, não é verdade? Então, conviver, relacionar-se é inerente à condição humana. Quer dizer, não tem como fugir disso. Quer dizer, faz parte da nossa evolução conviver com o nosso próximo. Nosso próximo, diz os nossos irmãos espirituais, é o nosso maior bem. Tudo mais é imperecível, tudo mais vai passar. O que não vai passar nessa vida, nesse nosso mundo, nesses nossos mundos? Só o espírito imortal. Nós, que somos nós, ok? Tudo vai passar. Então não se apegue a nada, viu? Não se iluda com o celular de última geração, com as televisões 4K, tudo isso, os carros de última geração fazem, né? Isso tudo vai passar. Tudo virá sempre uns melhores, muito mais evoluídos. Né? Atualmente a GM, a Clara está com medo da Tesla, né? Que já vem com outro conceito. Quer dizer, daqui a 5 anos tudo vai ser diferente, né, João? Tudo vai ser diferente. Então não se apegue. Por isso que eles dizem, mas não se apegar a essa vida perene, material. Não que ela não seja necessária, mas porque ela muda constantemente. E o que sobrevive? O que fica? Somente nós, as pessoas. As pessoas caminham conosco, né? Par e passo. Então, conviver, relacionar-se é inerente, quer dizer, nós não temos como fugir disso, né? Faz parte da lei de sociedade, que é uma lei cósmica, tá? Para bem vivermos em sociedade, desenvolvemos ao longo dos séculos, olha, ele coloca aqui séculos, tá? Não é anos, dias, não. Séculos, né? Séculos são 100 anos, né? Eu colocaria milênios, né? Eu ampliaria esse negócio. Então, para bem vivermos em sociedade, desenvolvemos ao longo dos séculos conquistas civilizatórias, capazes de tornar a convivência mútua mais suave e mais agradável. Não é isso que nós estamos sempre conquistando cada vez mais? Quando a gente olha para trás, né, fica horrorizado, né? Quando a gente vê filmes, né, Idade Média, né, fica horrorizado. O tempo do absolutismo, né, dos reis absolutos, aquela coisa toda. A gente reclama da democracia hoje, mas quando olha o absolutismo, Deus me livre, melhora essa democracia aqui, né? Mesmo imperfeita. Muito bem, assim, hoje, não é mais aceitável que dejetos sejam jogados em vias públicas, não é isso? Olha, sinal de civilização. Na Idade Média, no entanto, isso era corriqueiro, entendeu isso? Tudo era jogado na rua, né? Que via Portugal, né? O pessoal falava que é Portugal, o pessoal jogava tudo pela janela, né? Quem estava embaixo que se virasse, né? Principalmente de manhã. Então, na Idade Média, no entanto, isso era corriqueiro. Considerando o comportamento comum na atualidade, faz parte da educação respeitar os locais públicos, não é isso? Faz parte da educação, que aprende nas escolas, as crianças aprendem nas escolas. Tais como prédios, jardins, parques, o transporte coletivo, a escola, não é isso? Avanço. Esse é o nosso primeiro movimento positivo em relação ao próximo, a educação. Olha que assim. Então a educação é fundamental para todos nós. É por isso que nós encaminhamos nossas crianças para a escola desde pequenininho. E o que se espera é que a educação comece em casa. Senão, né, não funciona lá na escola, na verdade, não é o que estamos vendo atualmente. As mães estão terceirizando a educação dos filhos, né? Os pais em geral, né? Vamos colocar suas mães, os pais. Estão terceirizando a educação dos seus filhos e esquecendo que tem que educar em casa, né? Deixando tudo para as professoras, coitadas, estão sobrecarregadas, né? Não aguentando mais. Algumas estão ficando já com problemas psicológicos sérios, né? De tentar colocar nossas crianças nos eixos. Então a educação é fundamental, começando no lar. Agimos educadamente quando cedemos o lugar à pessoa idosa no transporte, assim como quando respeitamos a fila e a vez das pessoas em qualquer lugar. Coisa que nós todos já fazemos, né? Não preciso me preocupar com isso, hein? Então nós já respeitamos isso, não é isso? Deixamos gentilmente um lugar na fila para os mais idosos, não é isso? Para as mães que estão com o bebê no colo. Tudo isso já está implantado na sociedade, é comum, né? Olha como é que a gente avança, aprende rápido. Nós somos crianças que aprendemos rápido. Hoje, nas filas dos bancos, quando alguém não dá lugar a uma senhora idosa, uma mãe com criança, todo mundo já olha feio. Como? Você não vai, não, né? No transporte, né? Nós estamos só aprendendo rápido. Isso é sinal de civilização, viu, gente? É aprendizado. E a gente não sabe, às vezes não percebe que isso tem a ver com
Educação espiritual, tá? Não é só educação formal, não, ok? Educação espiritual, isso é sinal de evolução. Nós vamos acumulando isso, né? Porém, pensando no próximo, podemos ir um pouco mais além do que só isso. Então, vamos avançar? Vamos. Por exemplo, além de educados, podemos ser simpáticos. Olha só que interessante, né? Podemos ser simpáticos, agregar a simpatia à educação, né? Vai dar um salto quântico aí na educação. Assim, se somos educados a cumprimentar o caixa do supermercado, coisa que todo mundo faz aí também, eu sei, até amigo dos caixas do supermercado já, né? Podemos ser simpáticos se o cumprimentarmos com um sorriso. Olha que legal, né? Se a gente acrescentar um sorriso, oi, bom dia, tudo bem? E aí, né? Olha que bacana. E o sorriso realmente é uma coisa maravilhosa, né, gente? Quando alguém sorri para você, né? Você percebe que realmente parece que a pessoa te convida, né, para entrar na energia dela, não é verdade? E é isso que acontece, o sorriso abre portas para que o outro nos convida para entrar na energia dele, não é verdade? Ele está de bom humor, não é verdade? O contrário também, né, repele, né? Aquela cara fechada e já, nossa, tchau, ok, depois se fala, né? O sorriso não, o sorriso tem essa mágica, né? Por isso que é importante a gente agregar à educação a simpatia, o sorriso, né? Somos simpáticos quando perguntamos ao porteiro, como vai? Extrapolando a educação que nos pede simplesmente para saudá-lo. Olha só que interessante, né? Coisas pequenas, tá vendo, gente? Eu sei que vocês estão acostumados com coisas grandes, grandiosas. Não é verdade? Querem salvar o mundo, não é isso? Não. Querem pregar nas praças públicas, né? Querem converter assim instantaneamente, né? Nossa, isso que é fantástico, né? Ah, eu sou o máximo, não é verdade? Mas são as coisas pequeninas que vão realmente fazer o trabalho verdadeiro, né? Nos nossos irmãos e em nós mesmos, tá? Porque nós também precisamos disso. Quando alguém não nos cumprimenta, nos ignora, a gente fala, nossa, pessoa mal educada, né? Nem me viu aqui, né? Que custa me dar um bom dia, né? E no trabalho, então, quando a gente chega, o pessoal dá bom dia, essa for para você, para mim tá péssima. Nossa. Então, você vê, são pequeninas coisas que às vezes um simples bom dia do chefe, né, do seu superior, deixa você mais tranquilo, né? Você já, opa, estou tranquilo hoje, posso trabalhar com tranquilidade, que não tem demissão à vista, né? Não tem cobrança, né? Não vem pedido de hora extra, né? Todas essas coisas que são comuns no nosso dia a dia. Muito bom, então o conselho é extrapolar a simples educação. A simpatia gera laços de relação com o nosso próximo, o que a mera educação não exige e a civilização não obriga. E é verdade, a educação não obriga que você sorria para ninguém, nem a civilização, né? Mas olha aí o conselho dos nossos irmãos espirituais, para que a gente avance. Vamos não ser só civilizados, mas vamos ser também espiritualizados. Olha que bacana, né? É um pedido a mais que para nós que já somos espíritas, parece que é tranquilo, né? Isso já é normal. Mas para a grande maioria dos nossos irmãos não é tão normal assim. Então aí o nosso trabalho como indivíduo multiplicador, hein? Distribuir sorrisos, né? Mesmo para aqueles que às vezes não aceitam o nosso sorriso, né? Está sorrindo o que é? O que foi? Qual foi a piada, né? Não, meu amigo, estou tranquilo. Bom, entretanto, podemos não nos limitar a sermos simpáticos, agradáveis, né? Daquela aparência. Em alguns momentos a vida nos sugere que sejamos mais que isso. É o convite para nos servirmos da empatia. Já viu essa palavrinha? Quem gosta muito disso aqui é psicólogo, né? Psicólogo fala, empatia, criar empatia. O que é isso, né? Olha aqui nos ensinando. É o convite para nos servirmos da empatia, esse exercício de nos colocar no lugar do outro, para compreendermos suas dificuldades. Como é difícil fazer isso, não é verdade? Empatia, a gente chega naquela fila imensa, o cidadão que está do outro lado do balcão, correndo, não louco para atender todo mundo, com paciência, registrando, e nós aqui impacientes. Nossa, que lerdeza, meu Deus! Quanto tempo eu vou ficar aqui nessa fila, não é verdade? Não se coloca no lugar do outro. Não vê que o outro também, né, tem família, saiu de casa cedo, está ali naquele negócio, está tentando atender todo mundo, né? E às vezes sem condições, né? Que a gente vê muito no atendimento público, né? Hospitais, repartições públicas, não é verdade? E a gente fica mandando aquela energia negativa em cima do querido cidadão, do irmão que está ali, né? Se esforçando para trabalhar, né? Então, está faltando o que em nós? É empatia. Nós não estamos nos colocando no lugar dele, para saber como é que estar ali naquele negócio, tendo que atender todo mundo, né? Sabe-se lá em que condições, né? Muito bem. Então, a empatia é isso, gente. A empatia nasce justamente
da compreensão emocional. Olha só, empatia nasce da compreensão emocional das dificuldades e problemas alheios. Está dando para desconfiar agora o que Jesus queria quando falava amai o seu semelhante como a ti mesmo? Olha aí. Olha, se coloca no lugar do outro. Simples. Por quê? Porque se colocar no lugar do outro? Ué, vocês são iguais. Não existe diferença nenhuma entre você e seu irmão. Vocês estão na mesma condição. Né? Na mesma condição material e na mesma condição espiritual. Então vocês vão se reconhecer. E se colocando no lugar do outro, você vai reconhecer-se a si mesmo. Tá? E você se vê refletido. Com empatia, olha só que interessante. Com a empatia, quer dizer, adotando essa coisa, esse exercício de nos colocarmos sempre no lugar do outro, julgamos menos e compreendemos mais, porque entendemos as limitações e circunstâncias do próximo. Justamente isso. Quando você, por exemplo, leva uma fechada no trânsito, em vez de você falar assim, puxa, o irmão está com mais pressa do que eu, alguma coisa, né? Está atrasado para ir almoçar com a sogra, que é uma coisa importante. A sogra convida para almoçar, o cara não chega no horário, aí ele, putz, esqueci de almoçar com a sogra, sai que nem um louco, né? E aí esquece. É importante, aí você tem que lembrar, putz, olha, está atrasado para ir almoçar com a sogra. Tadinho. Vai com Deus, meu filho, vai, porque sogra tem que agradar, né? A gente sabe disso. Né? Em vez de a gente ficar xingando o cara que não sabe. Pensa assim, tem que pensar assim, né? Aí não, a gente pensa ao contrário, né? Filha da mãe, a gente descarrega um monte de palavrão, né? Palavras não muito agradáveis, ainda sai atrás do cidadão, né? E quer abaixa o vidro e se tiver uma arma, né? A saca já, né? Que horror, nós somos assim ainda. É isso que está falando, empatia, tá vendo? Às vezes o cara está numa situação que você não queria estar, tá? Muito bem, então pense nisso na próxima vez, tá? Alguém fizer alguma coisa para você. No metrô, então, né? Quando te leva uma cotovelada, né? Mas não, essas coisas, tá? A gente fica bravo, não fica? Muito bem. Então, com empatia, julgamos menos e compreendemos mais, tá? Nós vamos entendendo as limitações. E tudo isso é difícil para nós, viu, gente? Isso aqui por isso que nós temos que falar. Por isso que nossos irmãos mandam a gente discutir sobre isso, tá? Mesmo num domingão, assim, tranquilo como esse. Vocês ainda estão meio sonolentos, né? Não acordaram direito, né? Olha só, vamos lá. Então, onde eu estava aqui? Como consequência, né, de tudo isso, teremos um olhar mais doce para ele. Então, adotando a empatia como regra, como exercício, nós vamos ter sempre um olhar mais menos amargo, mais doce em relação ao nosso irmão. Tá? Até mesmo as reações mais agradáveis do outro nos atingirão de forma mais amena e com menor intensidade. Isso que é o legal. Tá? Eu vou ficar aguentando as pessoas, tendo que ter todo mundo, e eu? O que eu vou levar? Porque a gente sempre assim, né? A gente quer sempre a nossa recompensa. Nós não somos ainda incondicionais. Nós queremos a nossa recompensa, não é isso? Nós reclamamos dos nossos irmãos políticos, mas também nós somos políticos nessa hora. Olha, o que eu vou ganhar com isso? É assim que a gente pergunta? Pode admitir, gente. A gente admitir essas nossas fraquezas é um bom sinal, porque nós já estamos começando a despertar para a necessidade de trabalhar essas impurezas, que são impurezas, na verdade, tá? Né? São impurezazinhas que nós vamos retirando de nós aos poucos, ok? Então temos que admitir primeiro. O doente, para se curar, primeiro tem que admitir que está doente. Senão ele chega no médico e fala, não, estou doente, por que você vai me dar remédio? É isso que acontece conosco com o Evangelho, né? Mas eu não tenho nada disso, né? Eu sou um cidadão correto, eu sou um poço de alegria e de amizade para com todo mundo, não preciso nada disso, eu já sei de tudo isso, né? Assim que as pessoas falam. A gente não admite que tem esses probleminhas, essas impurezas ainda. Então, já admitindo, já é um grande passo, tá? Que a gente começa a trabalhar com elas. E começa a perceber, né? Começa a ficar percebendo isso. E começa a trabalhar. Muito bem. E é isso que os nossos irmãos espirituais querem. Né? Pedem com carinho, né? Com delicadeza. Eles sabem que nós somos aqui meio irascíveis, né? Eles pedem com carinho, ó, trabalhe essas impurezas. Ninguém quer que você seja um santo da hora para outra, essa metamorfose, você durma hoje assim e acorde. Não, ninguém quer isso. Né? Mas que você perceba e vá trabalhando com carinho, com tranquilidade. Esse vai ser seu prêmio. Né? Você se tornar uma pessoa melhor. E melhor para você mesmo. Né? Menos irritado, menos nervoso. E você sabe o que faz a irritação, o nervosismo excessivo, a cólera, o que faz? Atrai desequilíbrios para o nosso corpo físico.
E além de atrair desequilíbrio para o nosso corpo físico, para nossas células materiais, atrai também desequilíbrio no nosso perispírito, que é o mais importante, não é verdade? E aí, numa próxima encarnação, olha você com um monte de problemas, né? Você lá na comissão de reencarnação, você chega no ministério, os ministros lá para te ajudar, olha, eu estou limpo, eu estou tranquilo, eu vou ter uma reencarnação sossegada. Eles começam a desfilar a ficha, né? A gente vai murchando, né? Vai capivar. Já vai ficando pequenininho. E aí, oi, tudo bem, Marli? A gente vai ficando pequenininho. Então, vamos trabalhar isso já, para que a gente não passe por essa vergonha, né, perante os nossos maiores, que têm a maior paciência conosco, né? A maior paciência, e a gente avança assim, milímetros, né? Bom, vamos ver aqui. Além da empatia, Sidão, é possível estreitar ainda mais os nossos laços em relação ao próximo. Então, ele quer que avance mais ainda, quer dizer, eu já me coloquei no lugar do outro. E ele quer que eu avance um pouco mais. Vamos ver qual é essa proposta agora, se dá para fazer isso. Se colocar no lugar do outro está ficando difícil, mas a gente não avançar além disso. Vamos lá, vamos ver. Então, e além da empatia, é possível estreitar ainda mais os nossos laços em relação ao próximo. Vamos lá. Nesse sentido, o movimento mais nobre que podemos exercitar é o da compaixão. Olha, compaixão, pois é. Então, ter compaixão é um passo depois da empatia? Quando você se coloca no lugar do outro, você começa a ter o sentimento de compaixão, né? Você começa a falar, poxa, coitado, levanta cedo, né? Quantas dificuldades esse meu irmão enfrenta para estar aqui, né? Nesse horário, nos atendendo, né? Tentando atender toda essa multidão de pessoas necessitadas, né? Olha aí, você começa realmente a meditar nessa situação. Você substitui o teu pensamento, né? Que era de crítica, de repreensão, né? Isso não funciona. Esses caras só ganham, só querem ganhar, não é verdade? E não querem trabalhar. A gente começa a pensar nele como um ser humano. Nossa, quantas dificuldades esse meu irmão enfrenta para estar aqui. Então, compaixão é um passo além da empatia, né? Para quem chegou agora, empatia assim, é colocar-se sempre no lugar do outro. Aquilo que Jesus nos ensinou, né? Para a gente poder amar ao próximo, quer dizer, enxergar o próximo como um igual a nós mesmos. Ok? Tomados de compaixão, não, aqui em cima ainda, peraí. Se a empatia é a compreensão, a compaixão é a ação. Olha só. Né? Tomados de compaixão, somos capazes de extrapolar nossos interesses a fim de agir em benefício do outro, sem nenhum ganho pessoal. Não, mas está pedindo demais. Aí não dá, né? É isso que nós falamos. Aí não dá. Não, gente. Isso é demais para mim. Aí começa aquelas deserções, né? Não, eu ainda não estou nesse estágio. Vamos deixar para a próxima. Ai, meu Deus do céu. Está vendo como a gente começa a meditar? E a gente tem tudo isso dentro de nós. E nós também falamos isso. Não é demais para mim. Não, eu vou deixar para a próxima, né? Principalmente com aqueles mais próximos, meus queridos. Isso não acontece só na rua, não. Acontece com os mais próximos, tá? Por isso que é interessante a gente visualizando isso para se antecipar, né? Sabendo que vai ter aquela reunião de família, você não cometer os mesmos erros que você vem cometendo, tá bom? Então, tomados de compaixão, somos capazes de extrapolar nossos interesses a fim de agir em benefício do outro sem nenhum ganho pessoal. Olha só, começamos a atingir a incondicionalidade. Aí você vai me falar assim, pô, mas eu estou chegando perto do anjo já estou conseguindo formar minhas duas asas, né? Ainda falta muito. Então, na compaixão, nosso movimento é o de minimizar as dores de quem padece, física ou moralmente. Olha só que interessante. Todo mundo acha interessante lá quando o Dalai Lama fala em compaixão, não é isso? Os budistas não falam muito em compaixão, eles não sublimam essa condição aqui. Olha, mas o que é isso aí? A gente acha bonito, né? Acho que só porque ele está naquela roupa estranha, né? Alaranjada, cabeça raspada. Então ele é capaz. Não, todos nós somos capazes. Ó, na compaixão, nosso movimento é o de minimizar as dores de quem padece. Minimizar, tá vendo? Não é nem retirar, é minimizar. Física ou moralmente. Quantas pessoas uma vez nos procuram tristes, né? Combalidos, desanimados, e nós não temos compaixão. Você é muito preguiçoso, tem que reagir, sai dessa, né? Não tem compaixão, né? Nos coloca no lugar do outro. Por que ele está assim, né? Não sabe qual é a carga que ele está carregando, né? Nós vamos descarregando toda a nossa, né?
toda a nossa verborragia, toda a nossa filosofia de final de semana, né? Não é assim, então tem que tomar cuidado, né? Olha assim, pede para a gente exercitar isso, né? A compaixão, que é, na verdade, o amor em ação. É a dinâmica do amor em ação, tá? Então, não esquecer que na compaixão, isso é muito importante, nós começamos a minimizar dores, impactos morais ou físicos. E nós sabemos que o que mais derrubam as pessoas, o que mais nos derruba, nós sabemos disso, nós também vivemos isso, são os morais, não é verdade? Os físicos até que a gente, né, leva na boa, mas e os morais? Tá? Tem que prestar atenção. Educação, simpatia, empatia e compaixão. Então vamos lá, ó. Educação, né? Simpatia, que é daquele sorriso, né? Empatia e compaixão são movimentos amorosos. Então estamos começando a entender onde Jesus queria chegar? Pois é, queria chegar aqui, ok? Ao exercitá-los, lembremos que há sempre um patamar acima, onde podemos avançar nas conquistas íntimas de nossa alma. Então ele falou de duas coisas aqui interessantes, ó, exercício e conquistas. Então, nós vamos só nos desenvolver o nosso ser, a nossa alma, né? Vamos chamar, nós somos alma, mas aprendemos a nos referenciar como nossa alma. Nós, enquanto alma, só vamos evoluir quando começamos a exercitar essas coisas. E como é que a gente vai exercitar? Ora, meditando nisso, né? Sentindo que temos que trabalhar nisso. É isso que nós temos que criar em nós. Enquanto nós estivermos fugindo, ah não, isso é muito difícil, ah não, eu vou ser o bobo da corte, né? Todo mundo vai achar que eu sou um palhaço da família, né? Da comunidade. Gente, quando a gente estiver pensando assim, ó, o que acontece? Nós não vamos merecer viver em mundos mais equilibrados, ok? Vamos continuar alimentando, né, essa corrida atrás do rabo e vivendo em mundos muito atrasados, né? Ou seja, mundos ainda onde precisamos dessa didática, né? A didática do sofrimento, né? A didática da dicotomia, né? Dos contrastes, né? É para isso que nós estamos caminhando. Vamos precisar mais disso, ok? Por isso que é importante a gente entender essas lições. A gente não vir só aqui, achar a doutrina muito bonita, o evangelho excelente, mas a gente não se dispor a trabalhar com esses conceitos. E nós mesmos, porque às vezes também quer trabalhar no outro, né? Olha, meu irmão, você tem que fazer isso, viu? Você tem que fazer aqui, chega na sogra, no cunhado, né? Nos filhos, ó, tem que ser assim. E ele mesmo, né? Então, primeiro nós sabemos que temos que fazer esse trabalho em nós. Nós temos que ser reflexo, né? Nós temos que ser esse sol, que já reflete essas coisas, né? De novo, não é do dia para a noite, é com exercício. Bom, vamos terminar então aqui. Se somos educados, acionemos ao nosso comportamento a simpatia. Ok, já somos educados, vamos agora tentar ser simpáticos. Se a simpatia já é nossa conquista, avancemos pelos degraus da empatia. Vamos colocar sempre no lugar do outro. Se já compreendemos o outro nas suas dificuldades, avancemos tentando minimizá-las, tomados de compaixão. Dessa forma, a pouco e pouco, avançaremos no grande desafio que nos propõe Jesus, de amar ao próximo como a nós mesmos. Ok, queridos? Esse é o recadinho desse domingo para vocês. Eu espero que tenha ficado assim, mais ou menos, agora clareado um pouco mais essa questão, né? Lendo os romances e lendo a doutrina, né, um pouco, vamos aclarando cada vez mais. É como dizia a nossa irmã que nós estávamos conversando, que o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos assim, nós lemos sistematicamente, né? Aí chegamos no final, depois a gente recomeça, tá, lemos tudo de novo. E cada vez que nós estamos lendo, nós estamos, parece que a gente vai levantando camadinhas, né, de compreensão, a gente vai compreendendo cada vez mais. Na segunda leitura, a gente vai, poxa, isso aqui estava aqui, eu não tinha percebido. Na terceira, nossa, tinha mais isso, eu também não tinha percebido. É isso que ele está falando, né? Porque nós somos assim. Não adianta, é uma ilusão, nós queremos aprender tudo de uma forma em bloco, ainda não somos capazes disso, tá? Então, queridos, o que eu sugiro? O que vocês sugerem então para a gente realmente colocar isso dentro
de nós e ficarmos animados a exercitar. Ler um pouco o Evangelho, estudar, não ler apenas, né? Só ler, então tá bom, eu li, e agora? Não, estudar. Prestar atenção nas palavrinhas, aquela que não sabia ir lá no dicionário procurar, não é verdade? O sentido, porque nós temos que fazer esse exercício, nós estamos em aprendizado. Anotar, aí reler, deixa lá, passa um ano, releia, aquela ali é uma lição, né? Aí você vai aprendendo. Por quê? Porque nós temos o quê? Nós temos o tempo todo para fazer esse trabalho, tá? Nós temos o tempo todo, mas presta atenção, como nas escolas humanas nós temos ciclos se fechando, as humanidades também têm, ok? Então, se você não quer ficar para trás, por favor, tente acompanhar os que já estão fazendo esse trabalho, né? Esse trabalho de renovação. E isso, como dizia Hahnemann, doses homeopáticas, o pai da homeopatia, né? Então, para a gente não ter que combater sofrimento, amarguras terríveis, nós vamos adotando gotinhas que vão nos fortalecendo, não é verdade? E que vai evitando, porque sofrimento, meus queridos, é uma coisa que nós é que inventamos, tá? Não foi o pai, ok? Nós cansamos de falar isso aqui, né? Sofrimento é coisa nossa, porque a gente não cumpre as leis cósmicas como devemos cumprir, principalmente essa daqui, ó, em relação ao próximo. Muita gente fica querendo agradar a Deus, né? Eu quero agradar a Deus. E esquece de agradar ao próximo, que é uma criatura de Deus. E Deus coloca justamente a criatura perto das criaturas para que elas se curem. É Hahnemann de novo, né? Semelhante curando semelhante. Está vendo como vocês sabem? Olha, e qual é o nosso semelhante? Jesus não falava? Ama o teu semelhante como a ti mesmo. Olha aí, gente, está tudo aí, né? Nós é que ainda não entramos, né, no real significado das coisas. E quando a gente entra, aí parece que um sol entra nas nossas almas, é verdade? Um sol ilumina, que nem o sol agora, que, né, chegou a nossa pele aquecendo de novo, né, o nosso corpo. Olha que bacana. Então a mensagem desse domingo é isso. Relação com o próximo, sempre no final, compaixão. Tá? Compaixão, ok? E aí nós estaremos construindo, pavimentando a nossa estrada para a felicidade que já é possível nesse mundo, né? Que já é possível agora. E para o futuro, Deus é que nos reserva, ok? Muita paz a todos. Um bom dia para todos vocês. Tem perguntas? Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Enquanto eles pensam um pouquinho, eu vou te passar o Lourenço. Tá, me passa então. Maria Lélia. Caetano, bom dia. Muito bom Saudades. dia. Tudo bom? Um abraço a todos os presentes. Diante das conquistas da ciência, a lacuna do próximo parece-nos tão banal que não consegue entender todas as crises do atual mundo moderno. Tudo que está no Evangelho, no nosso caminho, tudo que ali está nos propicia condições de vencermos os desafios e as mazelas do mundo. Enfim, o que está acontecendo? Está nos faltando próximo? Pois é, verdade. Vocês percebem que o mundo está dividido em paizinhos, em bandeirinhas, em hinos, né? Cada um quer que o seu hino, a sua bandeirinha seja mais bonita, que o seu país seja mais bonitinho também, que o seu povo então seja mais bonito, mais inteligente, mais criativo. O que é isso? Não está em contraponto com isso aqui? Nós fazemos diferenciações, nós não nos sentimos ainda como uma humanidade integrada, integral, pertencentes a um só Criador. Nós achamos que o nosso Deus é mais poderoso que o outro. Ainda é isso, hein, gente? Achamos que o nosso Deus ainda é mais poderoso que o outro, né? Que a nossa igreja é mais forte, né? Verdade? E aí responde a pergunta, quer dizer, está faltando o quê? Um olhar mais próximo para o próximo. Nós estamos olhando o próximo muito distante ainda, como uma outra coisa, né? Imagina, a gente olhar para os asiáticos como nossos irmãos, e os nossos irmãos muçulmanos? Não, pelo amor de Deus, isso nem pensar, não é verdade? A gente está pensando assim ainda. Né? E os russos? Não, um povo muito esquisito. Né? Então, e nossos irmãos? Estranho aquele pessoal, vive no gelo, abaixo de zero, tem umas, né? Fizeram uma revolução aí que, né, que só... enfim. É isso que nos falta ainda. Vocês percebem, vamos fazer isso com nós mesmos. Eu sugiro que vocês façam isso com vocês mesmos. Pensem em alguma coisa e vocês vão ver que vocês têm conceitos já prontos dentro de vocês com isso, em relação a isso. Então o nosso trabalho é modificar. Respondendo à nossa irmã, o que o Evangelho nos pede, já nos pediu há 2000 anos, e que os Espíritos reforçam, é que nós façamos esse trabalho de ver o outro realmente como semelhante.
Não é ver o corpo do outro como semelhante. A gente confunde muito esse corpo. O negócio de corpo é complicado para nós, né? Porque o corpo tem cor diferente, forma diferente, aquelas coisas todas, né? Mas é ver o outro, quer dizer, é ver além do corpo, ok? Não está pedindo para ver o corpo do outro, não. Vocês são semelhantes em essência, ok? Na forma vocês são diferentes, né? Mas é uma diferença aparente. No fundo vocês todos são iguais. Mesmo porque hoje eu estou aqui no Brasil, encarno no Brasil, já devo ter encarnado na França, Inglaterra, blá, 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 e vou encarnar não sei aonde daqui para frente, não é verdade? Perfeito? Então, os corpos são meras veículos de manifestação. Mas não somos nós não somos o corpo. Então, meu irmão, está respondido. Sim, falta um olhar mais próximo para o próximo. Temos que nos aproximar do nosso próximo e exercitar tudo isso aqui. Empatia, compaixão, ok? Só? Vocês não querem nada, né? Então, ótimo. Bom domingo para vocês. Se agasalhem até o inverno acabar. Tá? Cuidado com a garganta, que esse inverno a poluição, né? Poluição, outra coisa que fomos nós que criamos, viu, gente? Não fui Deus, né? Não foi Deus, não, hein? Essa poluição desce, né? E ataca muito as nossas vias respiratórias. Então, se protejam, ok? E sempre, sempre peçam ao Criador que auxilie ao Criador. Bom, pedindo ao Criador, está pedindo também aos bons espíritos indiretamente, né? Peçam a Deus, nosso Pai, que os fortaleça nesse trabalho, tá? De compreensão do próximo. E aí sim, os nossos irmãos vendo a disposição, a vontade de nós modificarmos nossos comportamentos, eles vão nos ajudar, ok? Se não, se a gente deixar esse espaço vazio, quem que vai ocupar? Aqueles que não querem que vocês progridam, que vocês avancem nessa compreensão, ok? Porque eles querem companhia, eles não querem ficar aqui sozinhos, não é verdade? Eles não querem ir lá para os mundos inferiores sozinhos, querem levar uma turba junto, né? Sempre assim, querem ir em galera, né? Então é você que vai escolher se vai pertencer a essa galera que já quer outros rumos ou a essa que ainda quer permanecer com esses velhos conceitos dos velhos mundos, né? Permanecendo nessa desigualdade, todos esses problemas que nós geramos, ok? Então, vamos ser positivos e termos compaixão uns dos outros, porque é para isso que nós viemos, ok? Um bom dia a todos, bom domingo e boa semana. Vamos vibrar. E assim, em sintonia com o alto. Vibremos pelo nosso planeta. Vibremos pelo nosso país. Envolvendo muita luz, muita paz e harmonia. Vibremos pelos nossos trabalhos. Que ali essa luz se faça presente todos os dias e envolva as pessoas para que tudo transcorra harmoniosamente. Vibramos pelos enfermos, para que essas vibrações lhes cheguem em forma de medicamento, aliviando as suas dores físicas e também as dores da alma. Vibramos pelos nossos lares, levando toda essa luz, esse amor e essa paz a todos que conosco convivem, e que essa luz vai se expandindo e envolvendo todos os cômodos. E assim, mais uma vez, agradecemos, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos, nessa manhã tão tranquila, onde tanto recebemos através das palavras da palestra, e que possamos seguir os novos dias, refletindo sobre tudo que aqui recebemos, para que possamos fazer a cada dia mais e melhor para conosco mesmo, para com o próximo, e que sigamos com muita saúde, muita paz e harmonia. Que assim seja, graças